E você que ficou aqui, abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, glória a Deus, capítulo 14, glória a Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, na semana passada eu ministrei a palavra nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro da Bíblia Sagrada, mas hoje eu quero falar sobre o milagre da multiplicação. Quantos aqui creem que Deus pode multiplicar abundantemente sobre sua vida? Dê um glória a Deus aí. Amém? Que o Senhor ainda hoje multiplica, que Ele faz, porque Ele é Deus ontem, é Deus hoje e permanecerá como Deus eternamente. Amém, queridos? Então nós precisamos nos aproximar do Senhor crendo de todo o coração. A Bíblia Sagrada vai dizer em Hebreus capítulo 11 versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que dele se aproxima precisa crer que Ele existe e Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Então se você veio a este culto, é porque você tem fé. Quantos aqui têm fé em Deus? Amém? Quantos aqui crê que Ele é abençoador e Ele vai te abençoar? Amém, queridos? E sobre isso que eu quero falar hoje, quero falar sobre o milagre da multiplicação, quando Jesus multiplica os pães pela primeira vez. Amém? Esse texto nós vamos ler. Coloca na Almeida século 21 para mim, fazendo um favor, que eu quero ler na minha Bíblia. Depois eu vou passar para a NVI, tá bom? Evangelho de Mateus capítulo 14 versículo 13 até o verso 21, diz assim a palavra de Deus: ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte, e quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Amém? Às vezes, se acontecer qualquer tipo de barulho, eu me perco, viu, irmãos? Vamos voltar aqui no versículo 13, não tem nenhum problema, tá? Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte, e quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já está avançada, manda embora as multidões, para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os cinco pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que haviam sobrado. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulher e crianças. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Irmãos, esse texto é um texto que mexe com a gente. Eu quero aqui, antes de entrar aqui no texto, se você olhar o versículo 1 do capítulo 14, você vai ver que Jesus recebe uma notícia, e uma das notícias mais difíceis, eu acredito que Jesus recebeu, que é a notícia da decapitação de João Batista. João Batista, seu primo, um profeta a quem Jesus amava, e agora Jesus recebe essa notícia. Esse texto, até o versículo 12, nós vamos ver que Jesus chama os seus discípulos para ir para um lugar isolado. Por quê? Porque Jesus estava profundamente triste, porque ele havia perdido alguém que amava de uma forma injusta e violenta. E aí eles se retiram para um lugar deserto, mas a informação vazou, tinha alguém infiltrado no meio, que disseram para onde eles estavam indo, e quando Jesus chegou lá, ele foi surpreendido com uma grande multidão que estava naquele lugar. E é interessante quando nós olhamos para esse texto, porque nós vemos ali às vezes, queridos, a gente
é cheio de argumentos, cheio de motivos para não fazermos a obra de Deus, para não liderarmos uma célula, para não liderarmos um ministério. Às vezes nós temos um monte de motivo, um monte de argumento para que a gente possa dizer não para aquilo que Deus está nos chamando. E eu acredito que Jesus tinha um bom motivo para não atender a multidão naquele dia. Ele tinha perdido alguém que amava e ele estava de luto, ele estava profundamente triste, mas vendo as multidões, se encheu de íntima compaixão, e a Bíblia Sagrada diz que ele curou todos os enfermos. Ele passou o dia todo atendendo e curando todos os doentes, todos os enfermos que ali se achegaram. Então, queridos, quando nós olhamos para essa passagem, Jesus é o nosso maior exemplo. Todos nós temos problema. Se Satanás conseguir ter esse conhecimento, esse discernimento a seu respeito, que o problema te paralisa, eu preciso informar você, querido, que você nem vai vencer um problema, Satanás vai te colocar outro problema, porque ele sabe que o problema vai te parar. Então, querido, nós não devemos fazer a obra do Senhor na nossa força, mas nós devemos fazer a obra do Senhor na força do Senhor. Não é no contexto da realidade que nós estamos vivendo, mas é no contexto da realidade da qual o Senhor nos chamou para poder servirmos na sua obra. Amém, queridos? E eu quero hoje compartilhar com você essa palavra, e o tema dessa palavra é o milagre da multiplicação. Eu preciso viver esse milagre, irmãos, na minha vida, na minha casa. Eu preciso viver esse milagre na vida da nossa casa, da nossa família Betel. Irmãos, faz 30 dias que nós voltamos a mexer lá na nossa construção, Dia 20 do mês passado foi a nossa festa. Quem aqui participou lá da festa? Dá um glória a Deus aí. E foi muito bom, porque nós levantamos recursos, irmãos, com a festa e o nosso profetizando de julho, nós conseguimos levantar quase 70 mil reais para a glória do Senhor Jesus. Diz glória a Deus. Mas, irmãos, diante de uma obra que nós estamos fazendo, que tudo é grande, nada é pequeno. Vocês viram lá o palco, Por exemplo, esse palco aqui, ele tem 14 metros. O palco da igreja lá vai ter 20 metros. Esse palco aqui, ele tem 4 metros de profundidade. Lá vai ter 5 metros de profundidade. Então tudo é grande. Por exemplo, só a laje que nós vamos ter que fazer no palco lá é 80 metros quadrados. É o tamanho da laje de uma casa popular. Então tudo a gente vai fazer, gasta muito dinheiro. Tudo envolve muito dinheiro. A mão de obra do construtor que está trabalhando, o material. Por exemplo, nós compramos já toda a areia, ou quase toda a areia, para poder rebocar por dentro. 65 metros cúbicos quadrados. Então, só para os irmãos terem uma noção, sabe aquele caminhãozinho pequeno que entrega areia de 5 metros quadrados? Então você imagina, 60 metros, me ajuda aí, quantos? Divide 60 por 5, quantos caminhão vai dar? Quanto? 12 caminhão. 12 caminhões de areia foram levados lá, já para a gente poder rebocar. Então tudo é muito caro, tudo. Por exemplo, só nessa retomada, nesses 30 dias, nós já compramos 200 sacos de cimento. Só na construção do palco nós já investimos 70 sacos de cimento, só na construção do palco. Então tudo é muito grande, e nós precisamos crer que o nosso Deus é um Deus que faz multiplicação hoje, e Ele multiplica todas as coisas. Amém, queridos? E olhando para esse texto da palavra de Deus, o Senhor trouxe ao meu coração algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Jesus, querido, Ele vai multiplicar, mas a multiplicação ela tem que ter um propósito. Jesus não multiplica nada se não existir um propósito, não é verdade? Jesus não vai multiplicar nada na sua vida se você não quer ser um instrumento no reino de Deus. Jesus não vai multiplicar nada na sua casa se na sua casa tudo que existe na sua casa é só para você e não envolve o reino de Deus. Jesus não vai multiplicar nada na Igreja Batista Betel se a Igreja Batista Betel não tem o propósito de glorificar o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o texto que nós lemos, o propósito da multiplicação era alimentar uma multidão aproximadamente de 12 mil pessoas. O texto sagrado vai dizer que 5 mil homens, porque naqueles dias não se contava criança até 18 anos, homem e mulher até 18 anos, e também não se contava mulher. Tinha 5 mil homens adultos que comeram naquele dia, mais 5 mil mulheres adultas, mais ou menos, são 10 mil, mas vamos colocar mais 2 mil pessoas que eram jovens, adolescentes, que ali também se alimentaram. Então 12 mil pessoas foram alimentadas naquele dia,
com apenas 5 pães e 2 peixes. Irmãos, quando nós olhamos para isso, não, pastor, é impossível. Existe uma interpretação desse texto, que é uma interpretação bem humana, né, bem naturalista, que eles vão dizer que na verdade Jesus não multiplicou os pães. É uma interpretação que eu já ouvi pregadores falando sobre isso, né? É uma interpretação que vem da teologia latino-americana, que na verdade o que aconteceu ali, segundo essa interpretação desse texto, é que todo mundo tinha pão, mas ninguém queria compartilhar o pão com o seu irmão. E quando os discípulos entregaram os seus 5 pães e os 2 peixes, e Jesus ergueu, deu graças, partiu e colocou no cesto, quando eles foram passando o cesto, todo mundo tirou um pedaço do seu próprio pão e o restante colocou também no cesto, e no final sobrou 12 cestos de pão. É lindo quando a gente olha para essa interpretação, mas não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que o que aconteceu ali foi um milagre, e isso é provado no Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus ele esparrama as multidões, porque tem muitas pessoas que vão até Jesus, não porque estão buscando o dono da bênção, só estão buscando a bênção. E quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus diz: vocês estão andando atrás de mim, porque eu multiplico o pão. Vocês não estão andando atrás de mim porque vocês estão buscando o pão que veio do céu. Vocês não estão andando atrás de mim porque vocês estão buscando a vida eterna. Vocês estão andando atrás de mim porque eu posso oferecer para vocês a bênção, e vocês só estão buscando a bênção, e vocês não têm no coração aquilo que eu tenho pregado para vocês. E eles disseram: palavra dura essa do Senhor. E eles abandonaram Jesus e foram embora, porque Jesus não multiplicaria mais os pães. Então nós entendemos que o texto aqui está falando literalmente de algo sobrenatural que aconteceu. É nesse texto que Jesus pergunta para os seus discípulos: e vocês também não vão com eles? E eles disseram: Senhor, aonde mais encontraremos palavras de vida eterna? Aonde mais nós encontraremos aquilo que o Senhor veio trazer para nós? Lá no Evangelho de João capítulo 6, tá bom? Só estou aqui citando. Mas a primeira coisa que eu quero pensar com você, querido, é que Jesus, quando Ele vai multiplicar, fazer uma grande multiplicação, Ele não vai usar pessoas fora do seu círculo, mas sim pessoas que são seus discípulos. Pensa comigo, 12 mil pessoas. Nós sabemos que gente de todo tipo de cultura e todo tipo de condições sociais procuravam Jesus. Pessoas que tinham condições sociais, pessoas abastadas, líderes religiosos, que até estavam se convertendo a Jesus. A gente vê, por exemplo, Nicodemos, que era um homem muito rico. A gente vê, por exemplo, José de Arimateia, que era um homem muito rico, que também se converteu ao Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, mulheres que eram riquíssimas, que também caminhavam com Jesus, que seguiam Jesus, que iam aonde Jesus estava. Mas Jesus não se dirigiu à multidão, olhando, dizendo assim: quem aqui tem condições hoje de entregar uma oferta, para que a gente possa alimentar as multidões? Ou Jesus poderia te dizer assim: vamos aqui fazer uma vaquinha, né? Vamos fazer uma vaquinha aqui, cada um vai entregar um pouco aqui, nós vamos mandar na cidade mais próxima, nós vamos buscar pão para todo mundo. Não é isso? Mas a primeira coisa que nós vemos nesse texto aqui, irmãos, é que Jesus tinha verdadeiros discípulos, que Ele podia contar com eles. E sabe, irmãos, é fácil nós dizermos sim para Jesus quando nós estamos nos movendo no natural. O difícil é nós dizermos sim para Jesus quando nós temos que sair do natural e entrar no sobrenatural. Porque alimentar 12 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes, não dá para fazer isso no natural. E Jesus, quando eles chegam em Jesus e falam para Jesus: mestre, já é tarde, manda as multidões embora. Manda as multidões embora, não tem aonde nós adquirirmos pães e alimentar essa multidão. Manda eles embora. E Jesus olha para eles e diz: alimente-os vocês. Jesus dá uma missão para eles, queridos. E é interessante que quando nós olhamos para isso, Jesus sabia que podia contar com seus discípulos. Jesus sabia que podia usar o que os discípulos deles tinham como o agente do sobrenatural para realizar um milagre. Eu pergunto hoje aqui: tem discípulos de Jesus aqui? Você é um discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? Quando você anda pelas ruas dessa cidade, as pessoas dizem que você é um discípulo de Jesus.
Quando você, querido, compra, as pessoas olham para você, você paga certinho e fala: olha, que bom exemplo. O seu falar aponta para Jesus, o seu falar declara Jesus, porque Jesus ele volta-se para os seus discípulos e diz: alimenta-os vocês. Jesus sabia que ele tinha discípulos com quem ele podia contar. Então, para poder viver o sobrenatural, o Senhor sempre vai esperar de nós que a gente sempre tenha uma atitude de fé para ver o sobrenatural acontecendo e o milagre acontecendo. Amém, queridos? Segunda coisa que eu vejo também aqui nesse texto, que eu quero até passar por 3 pontos, que são a provação ali dos discípulos, né? A primeira é: alimenta-os vocês. Quando eles dizem, né? E o Senhor fala: vocês são meus discípulos, vocês estão com essa responsabilidade. Os discípulos do Senhor Jesus têm responsabilidades. Se você é um cristão que frequenta a igreja, se você vem à casa do Senhor, mas você não está envolvido com nada, você não participa de nada, você não serve em lugar nenhum, querido, o que está acontecendo? Você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida não é mais sua, você entregou para Ele, mas na hora de tomar as decisões, Jesus não interfere em nada. A vontade de Jesus não importa, o querer de Jesus não importa, a missão de Jesus não importa, as necessidades da casa de Jesus não importa, porque você é quem governa o seu próprio coração e só faz o que você mesmo quer. Então sinto muito em dizer, você é discípulo da sua carne, isso se chama hedonismo, não é cristianismo. Hedonismo é quando nós fazemos o que nós queremos, nos movemos pelos nossos desejos. A palavra Edom significa vermelho no hebraico, e essa palavra ela surge do momento que Esaú vende a sua primogenitura, vende os planos, os projetos, os sonhos, os desejos de Deus, para satisfazer os seus desejos carnais, porque ele simplesmente estava com fome. Esaú, ele, por causa de um prato de lentilha, ele troca a sua primogenitura com o seu irmão Jacó. A segunda coisa que eu quero pensar com você: não terceirize aquilo que Deus te chamou para fazer, porque eles olharam e viram ali um problema. O dia, o sol estava baixando, a multidão era grande, e eles disseram: mestre, manda embora as multidões, despede esse povo, porque ele estava dizendo: nós não queremos nos comprometer com a necessidade desse povo. Vocês se lembram que eu falei para vocês que essa multidão foi até Jesus em um dos dias mais difíceis de Jesus? E mesmo assim Jesus se comprometeu com a necessidade daquela multidão. Há poucos dias eu ministrei uma palavra aqui para os nossos irmãos, para os homens, na terça-feira. Quero aí deixar para os homens aí, ó, primeira terça-feira do mês, encontro dos homens de verdade, aqui, queridos. Amém? Cadê os homens aí? Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Toda primeira terça-feira do mês. E eu ministrei uma palavra aqui, eu fiz um paralelo no final, entre Pilatos e Jesus. Jesus pega uma bacia para lavar os pés dos discípulos, assumindo o compromisso, assumindo o trabalho, assumindo responsabilidade para servir os seus irmãos. Mas Pilatos também pega uma bacia para lavar as mãos e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Mestre, manda as multidões embora, porque eu não quero me comprometer com elas. Eu não quero me comprometer. Quando nós olhamos para isso, irmãos, a gente vai lá, por exemplo, no livro de Neemias, quando ele ouve uma palavra a respeito de como estava a condição dos seus irmãos em Jerusalém, e o texto vai dizer que ele sentou e chorou, e lamentou por muitos dias, orou ao Senhor, e disse: Deus, eis-me aqui para ser a resposta da necessidade dos meus irmãos. Porque é fácil, irmãos, a gente lavar as nossas mãos quando a gente tem uma dificuldade, e às vezes a gente tem até o argumento: eu não tenho condições de fazer nada. Isso demonstra o quão carnal nós somos, porque às vezes nós queremos terceirizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso que eu digo, irmãos, pastor, ninguém é obrigado a ser pastor, mas quando você diz ao ministério, diz sim ao ministério, diz sim ao chamado, é seu dever dar bom testemunho, é seu dever ser um exemplo diante do povo de Deus, e principalmente ser um exemplo diante das pessoas lá fora que não conhecem Jesus, porque só tem uma forma dessas pessoas conhecerem Jesus lá fora: é manifestando, amar e servir, manifestando o Senhor Jesus, é trazendo a existência de quem o Senhor Jesus é assumindo o nosso papel na sociedade aonde nós estamos,
é assumindo a nossa missão no lugar onde nós estamos. Porque muitos já estão dizendo: eu não quero mais liderar uma célula, eu não quero mais abrir a minha casa, eu não quero carregar ninguém no meu carro. Irmãos, deixa eu dizer para você, a sua casa, um dia você vai partir, tudo isso vai ficar aqui. Só tem uma coisa que você pode levar para a eternidade, é a alma das pessoas que você ama. Querido, deixa eu dizer, às vezes você está gastando a sua vida por coisas temporárias e passageiras, e aquilo que é eterno, você não está investindo tempo e não está investindo a sua vida, porque não assume o seu papel e nem a sua missão diante das necessidades das pessoas que estão à sua volta. É mais fácil dizer: manda as multidões irem embora, manda elas, não vamos assumir responsabilidades com esse povo não, é muita gente, se a gente for alimentar todo esse povo, a gente vai gastar dinheiro demais. Terceira coisa que a gente vê, queridos, discípulos também ali aflitos, quando Jesus diz para eles: alimente-os vocês, eles olham para Jesus e falam assim: nós só temos 5 pães e 2 peixes. Deixa eu dizer, queridos, a questão de alimentar a multidão ou ser a resposta em qualquer lugar onde você está, não se trata do que você tem, não se trata de quem você é, não se trata da sua oratória, não se trata da sua intelectualidade, não se trata, só se trata de uma coisa: você tem fé em Deus, porque Deus pode usar a sua vida? Você tem fé em Deus, que Deus pode multiplicar, que Deus pode abrir portas, que Deus pode ressuscitar mortos, que Deus pode curar leprosos, que Deus pode curar um câncer, que Deus pode dar vida a um corpo que já está morto? Quando nós cremos, querido, tudo muda, porque Deus não nos chamou para fazer uma obra no natural, mas Deus nos chamou para fazer uma obra no sobrenatural. Porque quantos cristãos andam cabisbaixo por causa das condições, das suas condições financeiras, por causa da realidade que o Brasil está, por causa da taxa de juro, por causa disso, por causa daquilo. Deixa eu dizer, querido, nós não somos chamados para andar na cultura da terra, nós somos chamados para viver a cultura do céu, para trazer o céu para a terra, e a Bíblia Sagrada diz que tudo é possível ao que crê. Mas o grande problema é que nós menosprezamos aquilo que nós temos. O problema, querido, não é o tamanho da sua oferta, o problema de fato é a desconexão do seu coração com a obra de Deus. É quando você olha para o teu recurso e você fala: isso aqui é tão insignificante. Imagina se aquela viúva no Evangelho de Lucas capítulo 21, aquela viúva que colocou a menor oferta, e Jesus olhou e disse: é a maior oferta, a melhor oferta que foi depositada aqui. Se ela tivesse esse coração, sabe, querido, o que nós precisamos fazer é colocar o que nós temos nas mãos do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer, se eu não me engano, em 1 Reis capítulo 17, diz a Escritura Sagrada que depois que o profeta Elias entrega uma palavra ao rei Acabe, o rei Acabe fica furioso, e Elias chega diante do rei e diz: vocês estão servindo outros deuses, e vocês estão dizendo que Baal é o Deus da chuva, que Baal é o Deus da prosperidade, que Baal é o Deus da multiplicação, que Baal é o Deus que traz a prosperidade para vocês. E o Senhor me enviou aqui para dizer para vocês que só o Senhor é Deus. E hoje eu vou orar, e eu vou fechar os céus. Enquanto eu não orar de novo, não haverá chuva. Isso é para que vocês saibam que o Senhor é quem controla os céus, o Senhor é quem é Deus. E Elias sai dali e diz a palavra de Deus que ele vai para um lugar nas margens de um riacho, e todos os dias corvos levavam pão fresco e carne fresca. Deus precisa, irmãos, de recurso para sustentar alguém? Sim ou não? Não. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de prata. Deus precisa de alguém que confie nele, Deus precisa de alguém que acredite no sobrenatural, Deus precisa de alguém que possa fazer a mudança onde está. E diz a palavra do Senhor que Deus vai até Elias e fala para ele: sai de onde você está agora, e vai para um país vizinho, e quando você chegar lá, você vai encontrar uma viúva, e você vai dizer para essa viúva que é para ela sustentar você, que é para ela fazer um pão para você.
E Elias obedece e vai. E quando ele chega lá, ele encontra essa viúva próxima à porta da cidade, e diz a palavra de Deus que ela estava apanhando lenha. E quando ela vê o profeta Elias, Elias fala para ela: vai lá e faz um bolo e traz para mim. E ela diz: ah, meu senhor, eu só tenho um bocado de farinha na minha casa, eu só tenho um fio de azeite na minha casa. Eu vou agora pegar esses gravetos, eu vou para casa, eu vou fazer um pequeno bolo, eu vou comer juntamente com o meu filho, e depois disso nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada para comer. E Elias fala para ela: faz para mim primeiro. Irmãos, responde para mim: Elias precisava ser sustentado por uma viúva, se já tinha corvos que sustentava ele? Agora pensa comigo, Elias foi até lá para ser sustentado por uma viúva, ou ele foi até lá para destravar a provisão na casa dessa viúva, para que acontecesse a multiplicação na casa dela? Porque enquanto nós não entendermos, se nós não colocarmos o que tem nas mãos de Deus, nós nunca viveremos esse milagre da multiplicação. E aquela mulher, surpreendentemente, ela vai lá e faz um bolo e traz para o profeta, diz a palavra de Deus. E o profeta disse: faz para mim primeiro, não vai faltar farinha e nem um azeite na sua casa. E ela foi lá e obedeceu. Ela trouxe e colocou na mão do profeta. Deixa eu dizer, querido, quando nós colocamos o que temos nas mãos do Senhor, nós saímos do natural e entramos no sobrenatural. E quando nós entramos no sobrenatural, nós deixamos de ser sustentado pelos recursos da terra e passamos a ser sustentado pelos recursos do céu. Quantos querem ser sustentados pelos recursos do céu? Os recursos do céu é infinito, é inesgotável. Lá no céu não tem problema de crise financeira, de taxa de juros, de governo. No céu não tem nada disso, irmãos. No céu é uma fonte inesgotável de recurso que está preparado para ser liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa mulher fez, e todos os dias ela voltava lá, tinha farinha na panela e azeite na botija. Ela fazia o bolo para sua família. No outro dia ela voltava lá, e o Senhor tinha multiplicado. E no outro dia, e no outro dia. E diz a palavra de Deus, vai dizer em Tiago capítulo 5, vai dizer que Elias orou por 3 anos e meio, todos os dias, para não chover. E durante 3 anos e meio, não faltou farinha na casa daquela viúva, não faltou azeite na casa dela, porque o Senhor multiplicou todos os dias. Se Deus fez lá nos dias de Elias, Deus fez nos dias de Jesus, quantos crê que Ele é poderoso para fazer nos dias de hoje? Amém, queridos? Então nós precisamos entender que nós não podemos depreciar aquilo que a gente tem, porque às vezes a gente olha para a nossa oferta e a gente fala: mas isso aqui é tão pequeno. Mas tudo o que Deus quer é que você coloque nas mãos dele, para que ele possa multiplicar aquilo que você tem, para que Deus possa fazer infinitamente mais. Porque quando Jesus falou: alimente-os vocês, o que eles fizeram, irmãos? Mestre, nós só temos 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Eles começaram a desdenhar, eles começaram a depreciar aquilo que eles tinham. É insuficiente, mestre. O que tem aqui não dá nem para fazer uma refeição decente para a gente. Eu acredito que Jesus caminhava ele, os 12 discípulos, eram 13, tinha algumas mulheres que caminhavam com Jesus, de 20 a 30 pessoas. Mestre, o que tem é isso aqui, é uma refeição que não é suficiente nem para nós. Alimente-os vocês, alimente-os vocês. Como fazer isso, irmãos? E aí eu quero pensar com você essa segunda parte do sermão, porque às vezes nós temos dificuldade. Lembrando, a primeira coisa, a multiplicação acontece nas mãos dos discípulos de Jesus. Segunda coisa, não terceirize a sua missão, o seu chamado. Se Deus te chamou para fazer algo, vai. Eu não tenho condições, eu não posso. Deus vai prover e Ele vai dar as condições para você fazer. Terceiro, não despreze, não deprecie a sua oferta. Coloque diante do Senhor e Ele vai multiplicar. Então a primeira parte. A segunda parte que eu quero pensar com você desse sermão, nas mãos dos discípulos era simplesmente pães e peixes. O grande problema é aonde está ficando a sua oferta. O grande problema é onde que está ficando os seus dízimos.
Quanto está conseguindo entender? Porque nas mãos deles eram só 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Jesus era uma fonte inesgotável de recursos para suprir a necessidade de 5.000 homens, 12.000 pessoas. E se fosse 100.000 pessoas? Será que Jesus multiplicaria o pão para 100.000 pessoas? Sim ou não? Sim. E quando eles entregam, irmãos, quando está na mão deles, quando está com eles, o que você faz com o recurso? Por isso que existe tanto crente, irmãos, que está vivendo uma vida miserável, uma vida, querido, porque somente está na dimensão natural, não conseguiu entrar ainda na dimensão sobrenatural. Porque quando que nós entramos na dimensão sobrenatural? É quando nós colocamos nas mãos de Jesus, quando nós temos fé suficiente para pegar, mesmo que seja pouco, e colocar nas mãos de Jesus. Quando a gente olha para aquela viúva de Serepta, até ali ela estava sustentando a sua casa com os recursos naturais. No momento que ela entrega para o profeta, que ela coloca nas mãos de Deus, ela passou a sustentar a sua casa com os recursos sobrenaturais. Uma coisa é sustentarmos a nossa família com o recurso que vem da terra, outra coisa é nós sustentarmos a nossa casa com o recurso que vem do céu. Quantos creem que Deus pode fazer? Dê um glória a Deus. Segunda coisa que eu penso aqui também, que quando eles passam esse recurso para a mão de Jesus, o texto ele é claro, olha que interessante, versículo 18 e 19 diz assim: tragam-nos aqui para mim, disse ele. Tragam então os 5 pães e os 2 peixes para mim. E eles cataram 5 pães e 2 peixes e levaram para Jesus. É lindo isso, e colocaram nas mãos de Jesus. E quando eles colocou, quando saiu das mãos deles, foi para a mão de Jesus, aquele pouco recurso saiu do natural e entrou agora no sobrenatural. O versículo 19 diz assim: e ordenou que as multidões se assentassem na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Agora nas mãos de Jesus, ele faz ali um rito, e depois que ele faz isso, ele ergue o pão, ele parte o pão, ele dá graça, ele devolve o pão para os discípulos. Você está conseguindo entender? Sim ou não? Jesus não precisa do teu recurso, meu irmão. Jesus ele quer que você tenha fé suficiente para colocar o que você tem na mão dele, para que ele possa colocar o sobrenatural sobre aquilo que você adquiriu, porque ele vai devolver para você. E quando você pegar aquilo que vem das mãos de Jesus, haverá grande multiplicação. Todos os dias, a provisão do Senhor vai vir sobre sua casa, vai vir sobre a sua família. Pastor, que pregação é essa? Essa é uma pregação para homens e mulheres que têm fé, para homens e mulheres que têm coragem de sair do natural e entrar no sobrenatural de Deus, porque eles aceitaram o desafio de alimentar aquela multidão de 12.000 pessoas. Como seria isso? Eu não sei, mas só sei que o mestre está pedindo o que a gente tem, e nós vamos colocar na mão dele. É pouco? É pouco, mas ele vai multiplicar, ele vai fazer alguma coisa. E é interessante que os pães não se multiplicam nas mãos de Jesus. Deixa eu dizer, querido, existem recursos, pode ser pequenos, que precisam ser colocados nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa abençoar e devolver para suas mãos, e você vai começar a viver a multiplicação. A palavra, os evangelhos é maravilhoso, irmãos, porque o evangelho, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, Jesus ele fez tudo e os seus discípulos observavam. Então Jesus realizava toda a obra e os seus discípulos assistiam. No meio do ministério de Jesus, na segunda parte do ministério de Jesus, Jesus envolveu os seus discípulos para participar dos milagres que Jesus estava fazendo. E no final do ministério de Jesus, a terceira parte, Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 e ficou esperando o relatório. É interessante quando nós olhamos para esse texto, esse é um dos textos que Jesus não fez esse milagre sozinho.
ele envolveu os seus discípulos, porque quando ele devolveu o pão, o povo se assentou na grama, e Jesus colocou os pedaços de pães dentro dos cestos que eles tinham. Diz a palavra de Deus, que quanto mais eles serviam, mais o Senhor multiplicava. Deixa eu dizer, não sei se você consegue entender, querido, que Deus só vai multiplicar recursos na sua vida se você for um servo do Senhor. E servos do Senhor servem pessoas. Deus não quer dar riqueza para o seu prazer, Deus não quer dar riqueza para que você fique aí ostentando. Deus quer dar riqueza para você servir pessoas, para você lavar os pés de pessoas, para você amar pessoas, para você ajudar pessoas, para você fazer. E querido, hoje de manhã eu pedi para os irmãos que estavam aqui na igreja, eu quero pedir aqui também, quantos irmãos que estão aqui à noite, que fazem parte da igreja, desde quando nós cultuávamos lá em cima na Olavo Bilac? Dê um sinal com a sua mão. Glória a Deus, amém. Quantos estão aqui conosco hoje, que fazem parte dessa igreja, depois que a gente veio para cá, para esse prédio? Erga uma das suas mãos. Glória a Deus. Olha só, irmãos, nós colocamos recursos nessa estrutura. Por quê, pastor? Para abençoar a vida de quem chegou aqui nesses últimos 7 anos. O dinheiro não é para o pastor ficar viajando. Por exemplo, eu já tive convite 2 vezes para ir para os Estados Unidos. Eu tenho um convite para agora, dezembro do ano que vem, estar indo para os Estados Unidos, receber um prêmio no CFNAI, lá nos Estados Unidos. Mas eu tenho uma missão, enquanto nós estivermos focados nessa construção. Por quê? Porque a nossa casa própria é para servir pessoas, é um lugar de cura, é um lugar de libertação, é um lugar de transformação, é um lugar onde haverá o mover, o agir e o poder de Deus sobre aquele lugar. Não é para o nosso prazer, mas às vezes, querido, muitos olham e falam assim: meu recurso é tão pequeno, e aí você fica indiferente. Eu vou fazer uma pergunta para você: qual foi a última oferta que você fez para a construção da nova casa da família Betel? Pastor, eu não tenho recurso. Irmãos, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando qual foi a última oferta que você fez, qual foi o último 50 centavos que você colocou na obra pensando na nova casa. Porque às vezes você se tornou indiferente olhando para a sua situação. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração, Deus quer, querido, a sua intenção, Deus quer o seu amor, Deus quer a sua participação, Deus quer o seu envolvimento. E quando você colocar tudo isso nas mãos de Deus, Ele vai abrir os céus e vai derramar os recursos. Porque muitas pessoas estão tendo as suas bênçãos retidas por causa da avareza, por causa de um espírito de pobreza, dizendo: não posso, não consigo, sou pobre demais, eu não tem jeito, meu recurso é muito pequeno. Mas Deus quer destravar a sua vida, querido. Deus quer fazer na sua vida uma grande multiplicação. Depois dos discípulos servirem, já estou encerrando, diz a palavra de Deus que sobrou 12 cestos de pães. Quantos aqui acreditam, creem que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, é a palavra da boca do Senhor? Dê um glória a Deus aí. Você não acredita que isso é mentira? Então imagina, 5 pães, era uma esquinha de pão para cada um. Eu não acredito que aqui no Brasil, por exemplo, tem o maior peixe do mundo de água doce, está no Brasil, que é o pirarucu, né? A gente vai para Manaus, a gente tem a felicidade de degustar desse peixe lá, que é uma delícia. Agora, irmãos, eu não acredito que eles estavam arrastando um pirarucu de 300 quilos lá naquele deserto onde eles estavam. Eu não acredito que o peixe tinha 200 quilos, não acredito que o peixe tinha 100 quilos. Eu acredito que o peixe era um ciclídeo, tipo uma tilápia de 800 gramas. Era alimento que eles tinham. Mas no final sobrou 12 cestos cheios de pães de alimento. Por quê, irmãos? Porque tudo que nós colocarmos nas mãos do Senhor, o Senhor, querido, vai liberar abundantemente sobre nossa vida. O Senhor vai derramar abundantemente. Quer ver um exemplo, só para a gente concordar com o texto, uma concordância com o texto? Jesus chega nas margens do mar da Galileia, e aí ele vê alguns barcos de pescadores, ele vê algumas pessoas que no futuro seriam seus discípulos,
e um deles é Pedro, e eles estavam lavando as suas redes para ir embora. Quantos já leram essa passagem e deu glória a Deus? Eles estavam lavando o barco, lavando a rede, cansados, pescaram a noite toda, não pegaram nada. Segunda-feira passada eu fui pescar, irmãos, não peguei nada, só frio só, né? Aí quando eu cheguei em casa, o Vinícius ainda falou: pegou alguma coisa? Eu falei: até o camarão estava no capim. Ele falou assim: como assim, no meio do capim? Eu falei: não, sentado lá no pasto, na grama, tremendo de frio, né, os camarão, brincando com ele. Porque, irmãos, é frustrante quando você passa a noite toda pescando e não pega nada. E aí, irmãos, Jesus chega e fala assim para eles: de quem é esse barco? Vendo um barco. Não tinha só o barco deles ali, tinha muitos barcos, mas Jesus escolheu aquele barco. E Jesus entrou naquele barco. Pedro, você pode me emprestar o seu barco? Você pode ceder o seu barco para mim? Jesus entra no seu barco, no barco de Pedro, e se afasta um pouco da margem e começa a ensinar as multidões. Eu parece que eu consigo enxergar. Um dia eu irei pisar lá no mar da Galileia, e ele começa a ensinar do barco de Pedro, ensinar ali as multidões. E depois que ele termina o seu ensinamento, ele diz: vai um pouco mais profundo e lance a rede. Aí Pedro fala assim: mestre, eu sou especialista nisso, eu sou especialista em pescaria, eu faço isso desde criança com meu pai. Nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. E esse tipo de peixe que nós pescamos só pega à noite, mestre. Mas porque o Senhor está dizendo, nós lançaremos a rede. E Pedro vai até lá e lança a rede. E o que aconteceu, irmãos? Diz a Bíblia Sagrada que eles pegaram tamanha quantidade de peixe. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que nós colocamos algo que nós temos nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele transforma aquilo que é uma frustração em algo que se torna um sucesso em nossas vidas. Uma pescaria fracassada se tornou em uma pescaria bem sucedida. Vocês perceberam que hoje eu pedi para os irmãos deixarem para o final, para nós fazermos o nosso momento de dízimos e oferta. Quinta-feira que passou, toda quinta-feira nós estamos fazendo mutirão lá na nossa nova casa. Mas quinta-feira nós não pudemos fazer o mutirão. Por quê, pastor? Porque nós não tínhamos recursos suficientes para comprar os materiais. Então o que nós precisamos? Que Deus multiplique, que Deus traga uma multiplicação na Igreja Batista Betel. Um saco de cimento, R$32. Entende, querido? Você não pode doar, não pode ofertar, doar uma grande quantia, mas você pode fazer aquilo que está dentro da sua condição e ser sincero. Fala: Deus, o que nós temos é isso aqui, é 5 pães e 2 peixes, e hoje, Senhor, eu vou colocar nas suas mãos. Faz a sua parte, porque com certeza Jesus fará dele.